Fala, minha rapaziada, saudações tricolores. Vamos falar dessa partida que acontece daqui a pouco às 4 horas da tarde, jogo fora de casa para o nosso tricolor entre Grêmio e Fluminense. A delegação do nosso tricolor chegou ontem a Caxias do Sul e já está lá preparada para esse duelo que, na minha opinião, é um dos mais importantes nesse período curto que nós tivemos no mês de junho. É o último jogo do mês e o Fluminense precisa urgentemente de uma vitória. O Fluminense, vencendo o Grêmio, consegue ultrapassar o seu adversário direto nessa briga contra o rebaixamento. E que ironia do destino, hoje a gente tem um confronto entre Grêmio e Fluminense brigando para sair da zona de rebaixamento, e em agosto a gente vai ter um confronto entre os dois para ver quem classifica para a próxima fase da Copa Libertadores da América. É uma loucura, o futebol tem dessas pegadinhas, mas hoje a gente está aqui para falar do que o Fluminense precisa fazer para sair vitorioso nessa partida contra o Grêmio, jogando fora de casa. Você que está aí do outro lado, seja bem-vindo ao Quintal Tricolor, peça a sua inscrição caso ainda não seja inscrito aqui no nosso canal. Quer achar a gente no Instagram e no TikTok, é só procurar @Quintal Tricolor, que a gente vai estar por lá também trazendo muita notícia e muita informação para você. Para o vídeo de hoje, já peço aquela curtida que é muito importante, a gente vai até o final do vídeo e não curte, já deixa aquele like aí pra gente. E no comentário eu quero saber de você qual o seu palpite pro jogo. Fluminense vence, empate, vitória do Grêmio, qual o placar, quem faz os gols. Eu tô apostando hoje em um 3-1 Fluminense e Grêmio. O Fluminense sempre fazem bons jogos e sempre fica aquela lembrança das viradas que o Fluminense conseguiu diante do Grêmio no Campeonato Brasileiro, e a mais recente foi aquela 5-4, que foi uma maravilha, aquele jogo fora de casa. O Fluminense começou perdendo, conseguiu virar o jogo muito bem. Então quero saber de você qual o seu palpite para o jogo de hoje, deixa no comentário. O Fluminense já soltou no domingo, nesse domingo eu estou gravando o vídeo para vocês, a lista de relacionados, e a gente vai começar trazendo essa lista de relacionados para vocês, tá, minha rapaziada? O Fluminense que finalmente voltou a colocar na lista de relacionados por posição e acabou com aquela parada de colocar a lista por ordem alfabética. Então o Fluminense colocou na lista de relacionados os seguintes jogadores: para o gol, Fábio, Gustavo Ramalho e Vitor Eudes. Felipe Alves não está na lista de relacionados. O que aconteceu, não sei. Defensores: Antônio Carlos, Calegari, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Guga, Justin, Marcelo, Marlon e Samuel Xavier. Para os meios de campo, para o meio de campo, o Fluminense levou Arthur, Gabriel Pires, Martinelli, Ganso, Renato Augusto, Thiago Santos. E no ataque, o Fluminense está contando com David Terãs, Douglas Costa, Germancano, Gianluca Cume, John Kennedy, Cauã Elis e Keno. Vale a gente trazer dessa lista, como eu já disse, Felipe Alves não está, e o nosso pitbull Felipe Melo, que vem treinando durante a semana normalmente, ainda não aparece na lista de relacionados. Quem voltou a aparecer nessa lista e que a gente está torcendo muito para que jogue é o Gianluca Cume, que não tem tido tantas oportunidades nessa temporada, voltou a jogar no Sub-20 e agora está aparecendo de novo entre os suplentes a titular nessa partida. Vale a gente trazer aqui também para vocês a provável escalação, que já tem vários portais soltando por aí. Então a gente vai trazer a provável escalação para vocês, tá? O Fluminense deve jogar com Fábio no gol, na direita Samuel Xavier, e o Marlon, que está relacionado, deve retornar à titularidade na zaga ao lado de Antônio Carlos. Ou a gente vai ter Antônio Carlos ou Thiago Santos, mas a princípio o Marlon é uma certeza dentro de campo. Na esquerda a gente vai ter Marcelo, no meio de campo a gente vai ter Martinelli, Gabriel Pires e Paulo Henrique Ganso. Alguns portais dizem que a gente pode ter nesse meio de campo, quem sabe, Renato Augusto jogando ao lado de Paulo Henrique Ganso e Martinelli. Eu espero que isso não aconteça. No ataque a gente vai exatamente igual à última partida. A gente vai ter Keno por um lado, vamos ter o Terãs pelo outro e Germancano como centroavante. Eu estou na torcida para que o Germancano finalmente desencante e consiga ajudar o Fluminense a sair com uma boa vitória contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Só para a gente trazer aqui para vocês um pouquinho dessa rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Nós ontem já tivemos duas partidas, o Vasco e o Botafogo empataram e o Cuiabá também empatou com o Bragantino. Hoje, daqui a pouquinho, a gente está falando de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, que é o primeiro jogo desse domingo. Daqui a pouco, porque eu estou gravando o vídeo antes da partida acontecer, tá, rapaziada? Provavelmente vocês estão vendo o vídeo, a partida já está acontecendo. A gente vai ter também Grêmio e Fluminense, São Paulo e Bahia, Fortaleza e Juventude, Criciúma Internacional, vamos ter Vitória e Atlético Paranaense, Flamengo e Cruzeiro, e na segunda-feira a gente vai ter o Clássico Paulista entre Palmeiras e Corinthians.
essa é a rodada do Campeonato Brasileiro, a 13ª rodada, e a classificação a gente vai se atentar principalmente porque a gente precisa, que é ali a zona de rebaixamento. O Fluminense aparece com 6 pontos, é o lanterna do Brasileirão. À frente a gente tem o Grêmio com 7, Corinthians com 9 e Atlético Goianiense com 10 pontos. O Fluminense vencendo no máximo, o máximo que a gente vai conseguir nessa rodada com uma vitória do Fluminense é, quem sabe, passar o Corinthians. Sair da zona de rebaixamento nessa rodada não tem como, porque, como vocês puderam ver, o Atlético Goianiense tem uma pontuação muito vantajosa e o Fluminense vai ter que tirar essa desigualdade mais à frente. Mas hoje o Fluminense não pode nem pensar em um resultado que não seja a vitória. É vencer, vencer bem e conseguir um pouco de alívio, se é que a gente pode dizer isso, nessa briga contra o rebaixamento. Só que eu sou bem sincero para vocês, tá? O Fluminense, para sair dessa briga contra o rebaixamento, precisa urgentemente retomar a confiança. E para retomar a confiança, não é só vencer o Grêmio, não é só vencer hoje. O Fluminense precisa de uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, uma boa sequência de vitórias, sequência essa que na temporada está bem difícil de acontecer. Uma sequência de 3 vitórias seguidas, ainda mais antes de acabar o primeiro turno, seria o ideal para o Fluminense. E a gente tem alguns jogos bem difíceis pela frente. Depois do Grêmio a gente joga contra o Internacional aqui no Rio de Janeiro e assim, é um jogo que historicamente é muito difícil para o Fluminense, não é um jogo tranquilo. Fluminense e Internacional geralmente dá uma complicada para o Fluminense e a gente está passando por um momento onde o Internacional vem com uma campanha muito boa dentro da temporada. O Internacional que está embalado e tem um time muito forte no Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense precisa vencer primeiro o confronto do Grêmio para que a gente possa falar como vai ser a sequência. Então, Fluminense e Grêmio jogam daqui a pouco, na torcida sempre para uma boa vitória do Fluminense. Peço para você que está aí do outro lado, deixe a sua inscrição caso não seja inscrito, curte o nosso conteúdo, deixa no comentário que eu quero saber o que vocês estão esperando para essa partida. E lógico, compartilhe o nosso conteúdo com todos os seus amigos tricolores, que a gente está sempre por aqui trazendo muita notícia, muita novidade sobre o nosso tricolor. Saudações tricolores, independente do momento, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, rapaziada.